Se você é da área de meio ambiente, você já deve ter ouvido falar meio ambiente, mas essa área não dá dinheiro. Mas engenharia ambiental, o que que faz? Não faço ideia. Ah, não, mas a minha amiga se formou em biologia, engenharia ambiental, engenharia florestal e já tá há 2 anos desempregada, tá trabalhando numa loja de roupa porque não consegue emprego nessa área. Ai, porque essa área é impossível. Enfim, outras frases do tipo: Olá, eu sou a Bárbara da Arpário e eu tô aqui para te ajudar a parar de ser um coadjuvante e se tornar um protagonista em busca das oportunidades no mercado ambiental. E aí você vai me perguntar, mas Bárbara, como que você vai fazer isso? Quem é você, né? E então, antes de responder, eu vou contar mais ou menos a minha história do porquê que eu tô aqui, porquê que eu estou gravando esse vídeo. Então, desde que eu comecei a minha faculdade de engenharia ambiental, eu fiz engenharia ambiental lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, mas eu sou de Guarulhos. Então, eu saí daqui, fui morar lá sozinha, minha família continuou em Guarulhos, certo? E desde que eu comecei a faculdade, eu venho escutando essas frases de que meio ambiente não dá dinheiro, que essa área é difícil, que ninguém sabe de nada. E aí, realmente, pessoas da própria faculdade falando: não, eu vou desistir, eu vou sair, eu vou fazer contabilidade, porque o meu pai fez contabilidade e meu pai ganha dinheiro. Mas o meu amigo, que já se formou faz um ano, ele ainda não conseguiu nada na área. Ah, porque tá muito difícil. Enfim, sempre vem escutando esse tipo de frase. Em compensação, dos professores, dos profissionais, a gente escuta que tem muita oportunidade. E aí você fica meio confuso. De qualquer forma, eu também nunca pensei em desistir. Terminei minha faculdade, mas antes de eu terminar, quando eu tava ali indo, tava no penúltimo semestre, né, no nono semestre, e ia pro 10º, eu já tinha terminado as matérias, tinha passado nas matérias e eu precisava fazer o estágio obrigatório para terminar a faculdade, para completar a grade, né? E eu poderia fazer esse estágio onde eu quisesse, porque afinal eu já tinha passado nas matérias da faculdade, já tinha fechado tudo, só faltava mesmo estágio e TCC. E isso não necessitava que eu estivesse lá, indo para as aulas, enfim. Eu cheguei a pensar um pouco nisso, fico em Dourados, volto para São Paulo. Aí eu acho que eu vou ficar em Dourados mesmo. E aí, nesse meio tempo, eu tinha um ex-namorado, tenho um ex-namorado, que ele morava na época em Massachusetts, nos Estados Unidos. E ele decidiu voltar pra cá, só que ele é de São Paulo. E aí a gente se encontrou, foi super legal, eu já fiquei nessa, ai meu Deus, a gente vai voltar. E aí, no fim das contas, não voltei com o ex-namorado, continuo solteira, mas o que aconteceu? Essa questão pessoal, o fato de repente pensar que talvez eu poderia voltar com ele me fez sair da zona de conforto, me fez procurar outras oportunidades. E aí eu decidi que eu ia vir para São Paulo de qualquer jeito. E é engraçado isso, porque eu acredito muito nessa coisa de energia, e aí quando a gente coloca uma energia na coisa, a gente fala, eu vou fazer, as coisas acontecem. Então, graças a Deus que isso aconteceu, porque senão talvez eu estaria num mundinho ainda, já estaria ainda na minha zona de conforto. Mas aí eu comecei a fazer uma porção de coisas, eu comecei a enviar currículo por e-mail, comecei a contatar gente, falar com gente no LinkedIn, criei planilha no Excel. Eu fiz muita coisa até que umas 2 semanas depois, eu acho que eu comecei a fazer isso, que eu comecei a correr atrás, todo dia eu fazia isso, correndo atrás de vaga, eu consegui uma indicação para um trabalho. E aí foi bem legal porque me indicaram para trabalhar numa empresa e para fazer o meu estágio lá. E eu já consegui resolver todas essas questões de documento de lá de Dourados. Então, assim, eu consegui um estágio, eu não fiz entrevista e eu nem precisei vir até aqui para resolver as questões de documento. Eu acabei resolvendo tudo de longe. Claro que era mais complicado, tinha que ficar ligando e falando com fulano e ciclano, mas deu certo. E aí eu te falo, tem gente tentando procurar emprego, tentando conseguir oportunidades dentro da sua própria cidade e não consegue. E eu consegui a 1.000 quilômetros de distância. E aí, legal que depois que eu vim pra cá, pra São Paulo, eu comecei a ver um mundo de oportunidades totalmente diferentes de lá do Mato Grosso do Sul. Então, como assim? Lá no Mato Grosso do Sul, até a própria grade
da minha faculdade de engenharia ambiental tinha um foco muito grande em áreas degradadas. E já aqui em São Paulo tem um foco muito grande em áreas contaminadas. Então, áreas que foram degradadas por contaminantes de indústrias químicas, contaminantes de postos de combustíveis, esse tipo de coisa. E São Paulo, claro, não tem nem comparação, é muito maior, tem uma população muito maior. E eu comecei a participar de eventos, comecei a realmente conhecer pessoas e eu comecei a conhecer gente, tipo, profissionais renomados que ganham muito dinheiro com a área ambiental. E ao mesmo tempo, eu conheci muita gente que continuava falando a mesma coisa. Ah, eu tô desempregada há não sei quanto tempo. Ah, eu me formei, mas ainda não consegui nada. Eu já trabalhei na área, por exemplo, eu conheci pessoas que me falaram que já trabalharam na área, trabalhava na área de meio ambiente e segurança, né? Segurança do trabalho. Trabalharam, sei lá, 1 ano e meio e depois não conseguia mais nada, e já estavam 1 ano e meio sem emprego. Então trabalharam 1 ano e meio, o outro 1 ano e meio ficaram sem emprego, continuam sem emprego. Agora, em época de pandemia, piorou, né? E aí ouvi também pessoas que já têm 8 anos de experiência na área e não conseguem mais entrar no mercado. Ouvi pessoas que saíram da faculdade, que já se formaram e não conseguem oportunidades no mercado. E esse tipo de coisa me fez refletir muito, porque que eu, que não tinha também experiência nenhuma, eu que também sou recém-formada, que não tenho aquele currículo maravilhoso, por que que eu consegui e por que tem muita gente que não consegue? E eu comecei a discutir sobre isso, conversar com algumas pessoas, perguntar a opinião delas, fazer algumas perguntas, realmente para entender esse cenário. E eu criei várias hipóteses. Claro, são hipóteses, eu não fiz uma pesquisa certa e com dados, enfim, são hipóteses. Mas uma hipótese minha é que você estar trabalhando na área até não te faz estar dentro do mercado de trabalho. Então, como assim? Uma pessoa que trabalhou, por exemplo, 8, 9 anos dentro de uma empresa, de uma indústria, com determinado, sei lá, com gestão de indústria. E ela ficou ali, aqueles 8 anos só ali, ali, e não saiu dali. De repente ela sai da empresa e ela não conhece nada, ela não sabe o que está acontecendo no mercado. As pessoas não conhecem ela, porque aí que tá. As outras oportunidades que eu conheci, que eu consegui em meio à pandemia. Hoje eu consigo fazer o curso que eu quiser, cursos de até R$ 1.000, até mais caros, com profissionais renomados de graça. Eu posso fazer quantos eu quiser, quantos eu tiver tempo para fazer, quantos eu tiver a fim de fazer, eu consigo fazer durante essa pandemia. Então é um retorno financeiro muito grande, porque se eu tivesse que bancar, eu ia ter que bancar aí pelo menos uns 5 mil para fazer um monte de curso e eu consigo fazer eles de graça. Entendeu? Então, assim, 3 semanas depois que eu comecei a enviar os meus currículos para vir para São Paulo, eu consegui uma resposta. Da mesma forma, umas 3 semanas depois, eu saí dessa empresa que eu fiz o meu estágio, acabou não dando certo eu continuar, e aí 3 semanas depois que eu saí, eu também já consegui, sabe, me ligaram e falaram, Bárbara, você passou no processo seletivo. No fim das contas, acabou não dando certo, porque foi bem agora, assim, faz nem um mês. Entrou essa questão de quarentena, e aí eles falaram, olha, a gente vai dar uma segurada, não vai contratar ninguém agora, porque a gente não sabe, né, do futuro, não sabe o que vai acontecer, mas você passou, e assim que acabar isso, a gente vai te chamar. E aí eu consegui até outras oportunidades de gente me ligando, Bárbara, tem um projeto tal, você não quer participar? Bárbara, olha, tem outro projeto aqui, vamos fazer? Vamos? Então, assim, de repente as oportunidades, não só eu comecei a ir atrás delas, como elas começaram a aparecer para mim. E isso me fez refletir muito, né, por que que eu estou conseguindo e tem pessoas que não. E aí, eu realmente acho que muita gente me falou nessas pesquisas que eu fiz que quer, tipo, eu já tô 8 meses morando em São Paulo, eu não era daqui, eu tô tentando entrar nessa área, eu não consigo. Porque eu sinto que tem muita panelinha, que é muito difícil de entrar, é muito assim, você só consegue entrar numa vaga, eles lançam a vaga lá, mas só consegue quem entra por indicação. No fim das contas é enganação, sabe? Você abre a vaga, você ilude um monte de gente e chama quem foi indicado. Então, e o que também não tem problema, não é errado, porque se eu tenho uma empresa, eu sou dona de uma empresa, eu vou abrir uma vaga e eu conheço alguém que trabalha bem, eu sei que ela trabalha bem, alguém de confiança me indicou, pra que que eu vou abrir um processo seletivo pra,
sei lá, contratar alguém que eu não conheço, né? Então, refletindo sobre essas coisas, eu e minha amiga, a gente teve uma ideia de abrir Arpário. Arpário é uma rede social para a gente conseguir integrar esses profissionais de meio ambiente. E todos, eu tô falando de gente que fez engenharia florestal, engenharia ambiental, gestão ambiental, gente que tem muito químico na área, ou engenheiros químicos que trabalham com a área ambiental, geólogos, e, enfim, muitos outros. Então, agrônomos, né, arquitetos que trabalham na área ambiental, pessoal de direito que trabalha com direito ambiental. Então, assim, a gente resolveu integrar esses profissionais, a gente sente essa necessidade de integrar, começar a fazer lives com profissionais que já estão na área há um tempo para falar especificamente das áreas que existem, porque eu, como recém-formada, eu, como uma pessoa que era estudante até esses dias, eu entendo assim, tá, dá pra gente trabalhar com a área de emissões atmosféricas, mas o que exatamente um profissional que trabalha com emissões atmosféricas faz? Como que são os projetos dele? Né? Sabe, eu tenho dificuldade de visualizar isso. Por exemplo, áreas contaminadas. Eu estava lá no Mato Grosso do Sul, nem se falava em áreas contaminadas. Então, quando eu estudei solo, eu nem gostava de solo. Eu fui começar a gostar de solo depois que eu conheci esse mundo de áreas contaminadas, que eu vi os projetos e eu vi, nossa, esse negócio é legal. E aí, de repente, solos começou a ser interessante. Então, falta a gente falar de meio ambiente de uma forma diferente, sem ficar postando fotinho. A árvore. Não, tem muito mais pra gente falar. Então, o que que eu, Bárbara, faço quando eu trabalho com áreas contaminadas? O que que o dono de empresa tal faz? Como que é a atuação dele? O que que a empresa dele faz? O que que um consultor que está começando, que trabalha ali com água e efluente, o que que ele faz exatamente? Eu acho que a gente precisa falar isso, porque talvez para quem trabalha, para quem já está no mercado há muito tempo, isso é muito óbvio. Mas para quem está começando, não é. E mesmo para quem de repente trabalhou muito tempo em uma área só, tem dificuldade de enxergar outras oportunidades porque nem conhece quais são as outras áreas de atuação que existem, né? Então acho que a gente precisa falar de meio ambiente de uma forma diferente. A gente precisa começar a falar mais de meio ambiente, precisa integrar os profissionais. Então eu quero que o profissional que está lá no Pará, lá no norte, fale com o profissional do sul. E como que a gente faz isso, ainda mais em épocas de pandemia? Nas redes sociais. Nada melhor do que a gente juntar esses profissionais e falar, conversar, fazer lives, fazer vídeos, postagens sobre meio ambiente, mas de uma forma diferente, de uma forma voltada ao mercado de trabalho, a oportunidades. Como que o profissional que está começando consegue essas oportunidades? Como que alguém que já tem uma consultoria, que já ganha alguma coisa, pode melhorar, pode ganhar ainda mais? Como alguém que faz uma pesquisa, como eu já disse, sei lá, na China, pode conversar com alguém que está trabalhando com essa área, que está começando aqui no Brasil e de repente os dois se conversarem e fazerem um projeto legal, porque isso não precisa ser só profissionais do Brasil. Primeiramente, a gente precisa juntar os do Brasil, que já está muito difícil. Então, eu sou engenheira ambiental e eu estava conversando com o pessoal, né, da área, e a gente não tem ainda uma Câmara de Engenharia Ambiental, né? Os profissionais de engenharia ambiental, eles estão dentro da Câmara de Engenharia Civil no CREA. E a gente precisa de pessoas para conseguir integrar isso, para conseguir fazer essa Câmara, para conseguir oportunidades para nós. Porque uma vez eu estava conversando com uma advogada de uma empresa que faz gerenciamento de resíduos sólidos, e ela falou que ela tem dificuldade de colocar engenheiros ambientais como responsáveis por aterro sanitário. Aí eu, mas como assim dificuldade? Ela, porque o CREA não aceita. Aí eu, oxe, se o engenheiro ambiental que tem essa atribuição, que é isso que a gente aprende na faculdade, a calcular cada célula, cada coisa, como que o engenheiro ambiental não pode ser responsável técnico por um aterro? Não entendi. Ela falou, pois é, porque o CREA não deixa. Porque não tem exatamente essa atribuição, né? Ela falou, é muito complicado conseguir. Ela até conseguiu, mas é complicado. Aí, e quem que vai fazer isso então? Engenheiro civil, arquiteto, engenheiro sanitarista. Mas pera lá, como assim? Isso eu tô puxando a sardinha mesmo para engenharia ambiental, porque é a minha área. Mas eu tenho certeza que tem outros problemas de atribuição para outras áreas também. Então, assim, tem muito engenheiro civil, tem muito arquiteto, tem até gente de contábil que assina a RT de licenciamento. Tem arquiteto, eu tava conversando com umas pessoas também num curso que eu fiz,
E aí uma menina falou que ela pegou um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para fazer e tinha 2 páginas e tava lá a assinatura de um arquiteto. Aí ela falou, como assim um arquiteto? O arquiteto nem sabe direito o que é resíduo. E assim, não tem problema que um arquiteto trabalhe na área ambiental. Acontece que existem atribuições. Acontece que eu tive matérias específicas na faculdade que alguém que tem em arquitetura, que está em engenharia civil, que está em agronomia, não tem. Então, por isso que existem atribuições. E a gente precisa conversar mais sobre isso e realmente, poxa, tá, um arquiteto pode trabalhar comigo, mas daí cada um com a sua atribuição. Entendeu? Então, a gente precisa juntar esses profissionais, precisa começar a mostrar essas problemáticas, porque tem gente que está entrando que nem sabe que tem esse problema. Porque uma vez que a gente consegue, por exemplo, engenheiros ambientais, fechar abrir, né, na verdade, essa Câmara dos Engenheiros Ambientais e começar a pegar forte em fiscalização de ART, de atribuições que são nossas, as oportunidades vão chover, vão começar a chover oportunidade, porque daí um cara precisa fazer o licenciamento e só o engenheiro ambiental pode fazer. Então, um biólogo lá, de repente, pegou aquele licenciamento e aí ele vem atrás da gente. Então, a gente faz uma parceria, divide serviço. E isso é melhor, os profissionais precisam se conversar, entendeu? E é isso que a gente quer com essa rede social. A gente quer que os profissionais comecem a conversar, mostrar esse tipo de problemática, as dificuldades do mercado ambiental, porque assim a gente vai abrindo portas. Então, foi o que eu falei, eu tava lá no Mato Grosso do Sul e lá nem se falava em áreas contaminadas. De repente eu venho aqui em São Paulo e só se fala disso. Então a gente precisa, e eles fazem fronteira um com o outro, não tá tão longe assim, né? Os estados fazem fronteira. Então a gente precisa começar a abrir essas portas entre os estados pra gente se conversar. Para o cara que tá no sul conversar com o cara que tá no norte, conversar com quem tá no centro-oeste, e assim vai, conversar até de repente com profissionais que estão em outros países. A gente precisa dessa discussão para a gente realmente conseguir ter mais oportunidades e ter mais retorno financeiro com a área ambiental. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Vamos realmente abraçar essa causa. #Juntos somos mais fortes. Vem para a área ambiental.